Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. E eu quero te fazer uma pergunta, algumas perguntas. Seu filho te obedece? Seu filho te escuta? Você tem alguma dificuldade na educação do seu filho? Essas são algumas perguntas que eu costumo receber e que podem ser traduzidas com uma pergunta. Como ensinar limites? Como é que a gente pode ensinar os nossos filhos de uma forma empática, de uma forma respeitosa? Como que a disciplina positiva nos ensina a ensinar esses limites? Eu sou Jéssica Costa, eu sou orientadora educacional, sou coach de pais e eu sou fundadora do Instituto Somos Pais, o Instituto de Educação Integrativa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre essa frase, essa pergunta, esse tema, como ensinar limites. É muito comum essas mensagens, essas perguntas de famílias realmente colocando que o filho não obedece, meu filho não me escuta, meu filho é bagunceiro, meu filho tá me batendo, meu filho... Enfim, o filho de alguma forma não está conseguindo respeitar esse espaço, essa individualidade do pai e da mãe e a dele. E esses espaços, eles estão divididos e sobrepostos. Como é que a gente pode ensinar esses limites sem culpa? Como é que a gente pode ensinar nesse caminho do amor, que é a mensagem que a gente deixa aqui, né? O Instituto Somos Pais, ele prega essa consciência da autoconsciência e a elevação espiritual para que a gente consiga fazer esse processo educativo através dessa jornada de amor e de empatia. Existem duas ferramentas que eu quero estar deixando para vocês aqui sobre esse ponto de como ensinar os limites. A primeira é passos para a gente conseguir a cooperação. Já foram abordados esses assuntos na série anterior da disciplina positiva, mas são duas dinâmicas, são duas ferramentas dentro da disciplina positiva que se encaixa perfeitamente, que explica perfeitamente como que a gente precisa fazer essa educação, como que a gente ensina essa questão dos limites. Só que não vamos esquecer, gente, que isso não é uma coisa pontual, momentânea, é hoje ou é amanhã. Isso é um trabalho contínuo, isso é todos os dias, a todo instante. Eu não consigo ensinar esses limites, eu não consigo educar, se eu só quero educar na hora do almoço, ou na hora do shopping, ou na hora da festa. Mas a educação, ela realmente precisa transcorrer as 24 horas do seu dia. Você precisa realmente viver a educação para que ela consiga acontecer e não esperar esses momentos pontuais. Bom, então, vamos falar primeiro dessa primeira ferramenta, dessa primeira dinâmica. 4 passos para conseguir a cooperação. Eu vou falar de 2 atividades, essa é a primeira. Quais são esses 4 passos, gente? O primeiro passo é a compreensão dos sentimentos. Então, quando você consegue compreender o que o seu filho está sentindo, você consegue se colocar em um local onde só vai existir essa troca e essa empatia entre vocês. Você quebra uma barreira e a criança vê em você aquele porto seguro. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a empatia, porque você consegue compreender a percepção da criança. Veja que uma coisa puxa a outra. Então quando a gente fala dessa dinâmica, dessa atividade, que são esses 4 passos para conseguir a cooperação, que depois a gente vai casar com os 3 R's para recuperação de erro, essas 2 atividades vocês precisam internalizar e colocar nas 24 horas, todos os dias, porque isso vai ser a base para que vocês consigam fazer a educação, para que vocês consigam colocar esses limites. Entende? Não existe uma fórmula mágica, não existe uma dica, não existe uma coisa a ser feita para você ensinar. Não vai existir nunca, em nenhum lugar do mundo, uma pessoa que vai te dar essa receita desse bolo e você vai saber exatamente, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas esse é um caminho que eu realmente acredito e faço desse casamento dessas 2 atividades. Então, siga esses 4 passos da cooperação, certo? O primeiro é você compreender os sentimentos do seu filho. O segundo passo, eu tô lendo aqui pra gente não se perder, né? O segundo é essa empatia. Se eu já me coloquei, se eu já tive essa compreensão do que o meu filho está sentindo ou minha filha, nós já estamos sendo empáticos um com o outro. E aí o lugar que vocês estão é um lugar totalmente de respeito e de amor. O terceiro é compartilhar os seus sentimentos. Esse passo é muito importante para que vocês também falem para a criança sentimentos. Então, já comentei em vídeos anteriores do Terrible Two, das birras.
a grande oportunidade de falar sobre os sentimentos, porque assim as crianças vão entender o que é emoção e o que é sentimento. Essa é uma excelente hora. Aproveita para falar. O que você está sentindo é isso, a mãe também já sentiu isso. Dê um exemplo, coloca a criança dentro do seu mundo. Coloque você dentro do mundo dela. Então esse é o momento de você falar sobre aquele sentimento, de desenhar, de fazer caretas, como eu já falei no vídeo anterior. Fale de uma situação onde você já passou por, seja o que ela está sentindo naquela hora, aquele ódio, aquela raiva, aquela frustração, enfim. Aproveita e fala que você também sentiu, porque aí essa empatia ela consegue ser totalmente reforçada e conectada, porque a criança vai falar, nossa, né? Minha mãe e meu pai também passam por isso, né? Indiretamente eles estão pensando isso. E o quarto passo é convidar a criança a pensar em uma solução. Isso é difícil porque nós estamos acostumados a falar para a criança o que ela tem que fazer. E eu preciso convidar sempre a criança a pensar em uma solução. Jéssica, eu vou fazer isso com uma criança de um ano e pouco? Eu vou fazer sim, só que eu vou fazer dentro do limite da criança. Eu vou de uma forma inteligente, vamos dizer assim, conduzir a essa solução, porque de fato, antes dos 2 anos vai ser difícil ela já te apresentar uma solução. Mas depois de 2 anos, gente, deixa a criança pensar um pouco, permita essa criança ter alguns minutinhos para que ela pense. E a pergunta, não tem nenhuma grande pergunta a ser feita, é realmente o que é que você pode fazer, minha filha? O que é que você acha que pode ser feito para não ter mais esse sentimento? De que forma você acha que pode evitar essa situação? É uma pergunta normal, só que a gente acha que a criança não é capaz de pensar numa solução. Então, recapitulando essa primeira dinâmica, que são esses 4 passos da recuperação: compreensão dos sentimentos, empatia, compartilhar os seus sentimentos e convidar, assim é melhor, né? E convidar para pensar em uma solução. Quando você faz isso, você está no caminho de trazer a criança para uma cooperação, para um ambiente de cooperação. E a outra atividade, que são os 3 R's para recuperação de erro, isso é fundamental, isso é uma grande base, é o grande alicerce da educação empática, da educação positiva, porque erros acontecem, erros são normais, erros são extremamente humanos. É errado achar que não iremos errar. Então a primeira coisa que temos que entender de uma vez por todas é que somos seres humanos e que nós somos falhos e que temos que admitir que somos imperfeitos. E que todo erro, que toda falha é uma oportunidade de aprendizado. E quando acontece esse erro, geralmente a mãe se culpa, o pai, a criança vai para um local assim de tristeza, porque ela não sabe nem quem ela é no meio de tanta culpa que está acontecendo. Então, existem esses 3 passos também, que são os 3 R's da recuperação, que vai fazer qualquer relação ser fortalecida. O primeiro R é reconhecer. Então, quando você erra, e aí vale muito para os pais dar esse exemplo para a criança, é falar, nossa, eu errei. Desculpa, a mãe errou. O segundo R é reconciliar. Então, esse reconciliar é aquela hora de você olhar nos olhos, de você se abaixar, de você abraçar, é de fazer essa reconexão, é de você fazer essa reconciliação daquele erro que você cometeu. E aí a criança vai ter uma grande lição, um grande ensinamento que é, pode errar, mas a gente pode consertar um erro, a gente pode reparar um erro, podemos reconciliar e reconectar um erro. Quando um ser humano aprende que errar não é uma coisa errada, esse adulto, ele vai encarar a sua vida de uma forma muito natural, de uma forma muito sensata. Porque é extremamente errado achar que não podemos errar. Então a gente vai crescer, vamos virar adultos e vamos errar. E aí vamos olhar e falar, nossa, poxa, eu errei. Tá, o que é que eu posso fazer então para, se não pode corrigir, o que é difícil, né, que sempre se pode corrigir, mas o que é que você pode fazer para reparar então? Tá? Então o segundo R é reconciliar e o terceiro é resolver. Então, mesmo que algum erro tenha acontecido de uma forma drástica e que não tenha reparação, você não tem como reparar, não sei que tipo de erro pode ser esse, porque eu realmente acredito que todos os erros têm reparo sim. Mas, digamos que, enfim, não tenha,
você tem que encarar esse terceiro R como tá bom, e agora? O que é que nós vamos fazer? Porque passou. Uma vez que você cometeu esse erro, você já virou passado. E você está agora no presente. Então, o que é que eu vou fazer agora no presente para olhar para o futuro de uma forma aonde eu vá para uma visão de aprendizado, aonde eu veja tudo isso como uma grande lição. Bom, gente, se a gente consegue olhar para os filhos com esse casamento desses 3 R's dos erros, da recuperação dos erros e aqueles passos da cooperação, vocês vão conseguir enxergar em tudo, na hora da refeição, na hora do banho, na hora do desenho, na hora de fazer atividade, na hora de botar uma roupa, na hora de sair para a escola, na hora de voltar da escola, na hora de botar para dormir. Em todos os nossos desafios da educação infantil, em todos os momentos, na hora que você precisa sair para jantar com a família inteira e a criança só está gritando, querendo brincar, acreditem que todo o comportamento da criança, 100% do comportamento da criança, quando você está nesse caminho da cooperação e nesse caminho de recuperar erro, ele é extremamente de paz e amor. Então, quando você acredita e vai nesse caminho, qualquer desafio você vai conseguir lidar. E aí você consegue ensinar esses limites, porque nada mais é do que educar. Ensinar esses limites é ensinar para a criança o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. É ensinar para ela o espaço que ela tem e o espaço do outro. Ensinar que ela precisa esperar, ensinar que ela precisa dividir, enfim. E tudo isso ela vai aprender porque você vai estar falando de sentimento, você vai estar falando de empatia, você vai estar falando de você. E aí a criança consegue ir muito além do que essa inteligência intelectual é capaz, porque ela vai estar indo para o campo da inteligência emocional. Eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo domingo. Todo domingo tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Nossas redes sociais também, Instituto Somos Pais, Facebook, Instagram. Eu tô ao vivo toda quinta-feira, gente, 9 horas da noite. Vamos lá conversar. E curta esse vídeo, compartilha, bota aqui o que é que você achou, o que é que você gostou, de que forma você acha que vai te ajudar na educação do seu filho. Ajuda essa mensagem a ir para mais famílias, se você também acredita numa educação empática. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!